Bom dia, pessoal, tudo bem? Dando sequência hoje, ao vídeo anterior sobre genealogia, vamos falar sobre Noé e os seus descendentes, tá? Após 370 dias entre o início do dilúvio e a seca, tá? Noé, ele começou a estabelecer a vida humana novamente através dos seus 3 descendentes, tá? Quem eram os seus 3 descendentes, tá bom? Cã, Sem e Jafé. Só que a gente vai focar em Sem, tá? Que é a descendência de Jesus Cristo, justamente, que é o foco da Bíblia. Porém, eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre a descendência de Cã, que é o filho amaldiçoado, tá? Que deu a linhagem aos povos cananeus, tá? Que tradicionalmente ao longo da Bíblia é o povo que antagonizou os semitas, os judeus no caso, tá? Cã, na verdade, ele deu 4 filhos, tá? Que é Cuxi, Misraim, Fute e Canaã, tá? O Canaã vai dar a linhagem, na verdade, o clã dos cananeus, tá? Quem são a linhagem dos cananeus? Sidom, Et e os Jebuseus, tá? Só corrigindo o vídeo anterior, tá? Quem vai dar origem aos filisteus, na verdade, vai ser a linhagem de Misraim, que é outro filho de Cã, tá? Aí Misraim, aí depois vai dar origem aos filisteus, e que no caso que eu tinha comentado com vocês sobre Davi e Golias, né? Que no caso Golias era um filisteu, que era o gigante, que é os povos gigantes, tá? Jafé, na verdade, um foco um pouco menos importante, na verdade, porque a linhagem dele vai dar origem ao pessoal que povoou as ilhas, tá? Do mundo. Então, entrando no foco agora, né, para não ficar muito longo, de Sem, que é a linhagem semita, tá? Sem teve 1, 2, 3, 4, 5 filhos, tá? Só que, na verdade, o mais importante vai ser quem? Arfaxade, tá? Arfaxade, que vai dar a linhagem para várias gerações, não vou citar aqui para não ficar muito longo, vai chegar a Terá, tá? Quem que é Terá? Por que Terá é importante? Né? Que fala sobre a história da família de Terá em Gênesis, capítulo 11, versículo 27 a 32. É o pai de Abraão, tá? Então Terá é o pai de Abraão, que é o pai da fé, e também é pai de Arã. Quem que é Arã? É o pai de Ló. Porque aí mais para frente a gente pode falar sobre Sodoma e Gomorra, né? Que Ló, na verdade, é o sobrinho de Abraão, que dá todo aquele desenrolar lá de Sodoma e Gomorra, que eu vou explicar para vocês também no outro vídeo. Então, resumindo, essa parte da genealogia, tá? Ela é importante no caso, Noé até Abraão, tá? Que é o pai da fé, na verdade, que vai dar origem aos povos também semitas mais para frente. A gente vai falar sobre Isaac e Jacó também no próximo vídeo, porque o próximo vídeo também é muito importante também, tá? Porque após Abraão, a gente vai falar sobre os patriarcas e a gente vai falar sobre as tribos de Judá. As tribos de Judá, eu estou pensando aqui em fazer um vídeo só falando da tribo de Judá. Então a gente vai seguir essa linha no próximo vídeo, falando de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos falar sobre as tribos de Israel nesse próximo vídeo também. E depois a gente pode falar seguindo essa linhagem depois das tribos de Israel, que também é importante para chegar até Jesus Cristo. Então eu decidi em dividir esse vídeo em mais pedaços para não ficar muito cansativo, tá? Então, resumindo aqui o vídeo para a gente. A linhagem de Noé são os 3 filhos, que aí vai dar os cananeus, né? Que é os povos antagonistas aos povos judeus. E tem a linhagem dos filhos de Sem, que é a linhagem semita, tá? Que é os filhos de Sem. Aí, resumindo, a linhagem que vai dar descendência a Abraão, que vai dar sequência aos filhos e até chegar em Jesus Cristo, vai ser Arfade. Então, a partir de Sem e Arfade, a gente vai chegar em Terá, que é pai de Abraão, e de Abraão vamos falar sobre as tribos de Judá, que é muito importante também, tá? Que justamente através de Judá, a gente vai entrar nisso, através de Judá, que vai dar a descendência da tribo de Judá. E por que Jesus Cristo é chamado de Leão de Judá? Porque as tribos de Israel, na verdade, eles têm uma característica específica de cada tribo. Então, a tribo de Israel é conhecido como o leão, tá? Lá no final de Gênesis,
na verdade, Abraão vai descrever cada filho e vai profetizar alguns acontecimentos dos seus filhos e dos seus descendentes, que seriam as tribos. E ele descreve a tribo de Judá como um leão selvagem que luta. Por isso que a tribo de Judá ela é conhecida como leão e, consequentemente, Jesus Cristo, ele é um dos nomes de Jesus Cristo que o pessoal chamava ali no Novo Testamento é de leão de Judá, né? Dentre outros nomes também. Eles falavam que Jesus Cristo também, filho de Davi, também chamava Jesus de filho de Davi, pela consequência também da genealogia que eu estava explicando para vocês. Vai abordar um assunto muito importante que é a história de Davi também mais para frente, tá? A linhagem real davídica é muito importante. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar de Abraão, de Isaac e Jacó. Vamos falar um pouquinho também de Ló, também, rapidinho, né? Na verdade, não precisa focar muito em Ló, que é o filho de Arã, que ele é sobrinho de Abraão, porque lá, quando a gente for falar sobre Gênesis, a gente vai falar sobre o desenrolar da história de Abraão e Ló também, é muito importante também. E falar um pouquinho sobre Ismael, tá? Ismael também é importante. Por que é Ismael? Ismael é irmão de Isaac, tá? E por parte de pai, tá? A gente vai entrar nessa questão. E Ismael vai dar origem aos ismaelitas. Quem são os ismaelitas? São os povos árabes, tá? Então, olha que interessante. Através da genealogia, a gente consegue entender todo o desenrolar da questão ali do Mediterrâneo, todos os dobramentos da origem dos povos da humanidade, entender a origem do conflito entre árabes e judeus também, né? Falando sobre Agar, né? Que é a concubina de Abraão. Então, assim, que Agar e Abraão tiveram um filho, que é Ismael, que a gente vai falar também muito sobre a vontade de Deus e, às vezes, quando a gente tenta fazer do nosso jeito, diferente do de Deus, então acaba que as coisas saem um pouco fora do controle, por exemplo. Então, um erro de Abraão, né, deu a origem a todos esses conflitos que acontecem até hoje, né, que é esse conflito entre os povos árabes e o povo semita. Então eu acho que é isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, só fazendo um resumo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Abraão, Isaac e Jacó e falando sobre as tribos de Israel, que é muito importante também. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Clique no sininho, nos siga, comente e compartilhe. Nos ajude a divulgar o canal e nos ajude a levar a palavra do Senhor adiante. Obrigado e até o próximo vídeo.